Irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta com o nosso vídeo, nossa meditação, a palavra de Deus. E hoje nós iremos meditar Josué, capítulo 13 e o capítulo 14. Se tiver sua Bíblia aí, abra para nós meditarmos. Se vocês ouvirem algum barulho é porque eu tô gravando com todo mundo aqui em casa. Então as crianças estão dormindo, mas daqui a pouco acordam. Mas vamos lá, vamos meditar na palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre perseverança. Perseverança. Vamos meditar aqui juntos. Vamos ler o 13, 6 e 7. 13, Josué 13, 6 e 7, que diz assim: todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefotmaim, todos os sidônimos, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Então somente faze que a terra caia a Israel em sorte, por herança, como já tu tenho mandado. Reparte, pois, agora esta terra por herança às 9 tribos e a meia tribo de Manassés. Aqui fala Josué reparte a terra que tinha conquistado. Então aqui Deus cumpriu o que ele tinha prometido. E aqui eles repartiram a terra. Deus prometeu lançar fora os cananeus de diante dos israelitas. Mas a promessa estava condicionada à obediência de Israel. Então nós vemos que eles aceitaram, né? Nós vimos aí nos capítulos anteriores a história de que eles foram enganados e aceitaram os gibeonitas na terra. Vamos voltar aqui um pouquinho. Né? Aceitaram aqui no capítulo 9, gibeonitas, fizeram aliança. E depois eles tiveram muitos problemas, mesmo depois de conquistarem a terra, porque Deus permitiu que algum deles permanecessem entre o povo, né? E aqui está dizendo, Deus não tem obrigação de cumprir suas promessas se não formos fiéis às condições nelas estabelecidas. Então, nós aprendemos muito aqui nesses capítulos, mas hoje nós iremos falar sobre perseverança. Vamos lá. O capítulo 14. Vamos ler um pouco aqui. Nós vamos falar hoje sobre Caleb. Josué 14. Vamos ler alguns versículos aqui. Eu marquei o do 5 até o 14. Nós vamos lá meditando a palavra de Deus. Você pode acompanhar comigo. Josué 14, do 5 ao 14. Vamos lá. O título é Josué dá a Caleb em herança Hebrom. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então, os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezereu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. O 7. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou
de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. O 8. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Nós sabemos da história, né? Que quando o Senhor prometeu a terra para o povo de Israel, Moisés, que era o primeiro líder, ele enviou 2 espias para espiar a terra, né? Aliás, ele enviou homens para espiar a terra. E dentre esses homens estava Josué e Calebe. E os outros vieram falando o lado negativo da terra, que tinha gigantes, né? E eles vieram falando, Josué e Calebe falaram a respeito das coisas boas que tinha na terra. Então, eles vieram falando que a terra era boa e confiaram no Senhor, né? Mesmo diante dos obstáculos que tinha para conquistar a terra, eles vieram com a palavra positiva, com fé de que Deus ia dar essa terra para eles. Então ele perseverou todo esse tempo. Vamos continuar aqui. Então Moisés, o 9. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que pisou teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. 10. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Então aqui já se passaram 45 anos desde o dia que o Senhor prometeu essa terra. E Josué e o Calebe, ele fala aqui que ele, desde aquele tempo, ele ainda está perseverando, né? Perseverando em seguir ao Senhor. E ele diz que a força dele é a mesma, mesmo estando hoje com essa idade de 85 anos. O 12 diz assim: agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquinos estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até ao dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. É até aqui que nós iremos ler. Então nós vimos aqui que Calebe, ele perseverou todo esse tempo e agora ele estava pedindo ali a herança dele, né? E Josué lhe deu ali, repartiu entre todos e deu para Calebe Hebrom. A vida de Calebe, ela ilustra a fidelidade do crente e o recebimento da dádiva prometida pelo Pai, segundo o novo concerto, o Espírito Santo. Então aqui nós vemos que nessa caminhada com Deus de perseverança, nós
recebemos de Deus, né, a promessa dos dons espirituais que Deus queira nos conceder. E também nós precisamos manifestar o fruto do Espírito na nossa vida. Nós vamos falar sobre perseverar e calor. Perseverar. E vamos conversar um pouco sobre essa caminhada com Deus, né? Perseverar. Perseverar não é apenas caminhar, mas perseverar é insistir todos os dias. É buscar a Deus para que o fruto do Espírito seja manifestado na nossa vida, todos os dias. Porque andar com Deus não é apenas de palavras, né? Andar com Deus é fazer a diferença. E hoje nós queremos falar aqui tem sobre os dons espirituais, né? Que são os dons espirituais que nós recebemos de Deus, né? Caso Deus queira nos dar. E hoje nós vamos focar aqui no fruto do Espírito. Vamos lá para Gálatas 5:22. Vamos falar sobre o fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 diz assim. Vamos meditar junto comigo. Nós estamos aqui meditando juntos na palavra de Deus, aprendendo juntos, crescendo no conhecimento e aplicando essa palavra na nossa vida, né? Nós não sabemos de tudo, mas nós precisamos todo dia aprendermos para crescermos. Então, Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, o fruto do Espírito, está dizendo aqui, contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Nós vemos aqui o modo de vida do crente cheio do Espírito e aquele que tem a sua vida controlada pela natureza pecaminosa. Então, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, que nós estamos ali perseverando, né? Nós estamos vivendo em novidade de vida. Então, o modo de vida do crente que recebe o Espírito na sua vida, que agora já não vive mais segundo, né, as coisas do mundo, mas segundo a palavra de Deus, todos os dias esse crente tem que perseverar e andar com o fruto, tendo o fruto sendo manifesto na sua vida, o fruto do Espírito. E aqui está dizendo que o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade,
benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aquela pessoa que entregou a sua vida para Jesus e a gente olha para ela e não vê nenhuma diferença, é porque ela não está andando na presença de Deus, ela não está perseverando na fé, porque nós precisamos andar com Deus. E quando nós andamos com Deus, há uma diferença. O Espírito Santo ele vai trabalhando na nossa vida. E nós precisamos perseverar e buscar essa mudança todos os dias. Lutando, né, contra o pecado. E aqui fala sobre as obras da carne, que nós não iremos falar hoje, mas as obras da carne e o fruto do Espírito. As obras da carne, a carne é a nossa natureza pecaminosa, os seus desejos, mas o cristão, após a sua conversão, ele luta todos os dias para que a carne, com as suas obras, ela venha a ser destruída e que o fruto do Espírito venha prevalecer na vida desse cristão. Nós iremos estudar até aqui hoje. Eu preciso fazer um vídeo aqui sobre o fruto do Espírito, sobre obras da carne. Eu preciso estudar bastante aqui. Mas que nós possamos, nesse vídeo, entendermos que Caleb, ele perseverou. Imagina Caleb, vivendo todos esses anos. Quantos ali, povo de Israel, desfaleceram a sua fé e já não acreditaram mais nas promessas de Deus, porque foram tantos anos esperando. Mesmo vendo tantas maravilhas que o Senhor fez, eles desanimaram, eles voltaram o seu coração a outros deuses e entristeceram o coração de Deus e perderam também as suas vidas em desobediência. Mas Caleb, ele fala que eu perseverei em seguir ao Senhor. Imagina que nós, né, hoje eu olho para trás e hoje eu tenho 36 anos e minha mãe aceitou Jesus quando eu tinha 2 anos de idade. E de lá para cá, diante de tudo que eu passei, a fase da adolescência mais complicada, que você tem que parar e decidir o que é que você quer. Se você vai querer seguir a Jesus, ou se você vai querer seguir o mundo. E eu me lembro que eu parei e eu falei: Senhor, eu quero te servir. E ali foi muito difícil, porque eu abri mão de muitas coisas para servir a Deus. Mas eu perseverei. Hoje, olhando para trás, eu vejo como valeu a pena perseverar. Sabe? Porque quantas coisas eu ganhei. Quantas coisas Deus me livrou nesse caminho de obediência. E eu quero dizer para você que vale a pena. Diante de tudo que nós lemos aqui, nós não nos aprofundamos muito, eu não tive muito tempo para me aprofundar, mas eu quero dizer que vale a pena servir a Deus, né? Que você possa... Eu vi um comentário de alguém falando que
foi para a igreja, que aceitou Jesus, mas que está desanimada, a família não vai e ela está desanimada, a pessoa. Eu quero dizer para você que a vida com Deus é uma caminhada, sabe? Que você precisa buscar a Deus todos os dias e lutar ali contra os desejos da carne e buscando viver o fruto do Espírito. Se você era uma pessoa que vivia sempre irritada, ou uma pessoa que era mal, entendeu? Uma pessoa má, agora você luta, né? Busca a Deus todos os dias. Senhor, tira de mim essa maldade, né? Põe em mim essa bondade, que é um fruto do Espírito. Tira a minha falta de fé, que é obra da carne. Coloque em mim a fé. Então é uma busca diária com Deus, é andar com Deus. E isso é conquistado todos os dias, não é de uma hora para outra. E essa é uma luta do cristão todos os dias, né? É uma caminhada com Deus. Então que você venha caminhar com esse Deus, é buscando a Ele. Alguém até respondeu embaixo, né? Isso que eu tô falando e eu achei assim maravilhoso. Então, quero dizer para você, busque a Deus todos os dias, né? Você pode dizer, mas eu não tenho vontade. Mas vai sem vontade, você vai conhecendo esse Deus, você vai lendo a palavra e você vai vendo quanto esse Deus é maravilhoso e você vai ficando mais interessado de buscar cada dia mais e de querer ver o agir de Deus na sua vida, assim como Ele fez com esses homens e mulheres aqui da Bíblia, entendeu? Ele vai fazer com você também. Então, vai buscando, vai caminhando com esse Deus e tendo prazer nele e amando esse Deus, porque é isso. Eu sempre falo que nos meus momentos mais difíceis, sabe? O que me fez perseverar não foi a religião, mas foi o amor por Deus, sabe? E quando você ama a Deus, você tem esse temor diante das obras da carne. Eu vou falar só algumas coisinhas aqui. Uma obra da carne. Deixa eu pegar uma aqui que não seja tão... Invejas. Invejas é uma obra da carne. Então você que vivia uma vida cheia de inveja, sentia inveja, agora você luta pedindo a Deus para tirar, porque não tem como você servir a Deus, você andar com esse Deus e você ser a mesma pessoa. Não existe isso. As pessoas que eu não digo que vão para a igreja, mas as pessoas que entregam a sua vida a Jesus, a mudança acontece, né? Dia após dia ali você buscando, vai. Então, se você vê uma pessoa que está indo para a igreja, mas que você não vê mudança, passa anos e anos e continua a mesma coisa, porque essa pessoa não entregou a sua vida para Jesus, porque existe mudança, você vê mudança, né? A palavra de Deus diz que Jesus, ele é a videira verdadeira, né? Quem está nele dá frutos. Não tem como andar com Deus e viver nas obras da carne. O Espírito Santo, ele
Ele sempre está nos lembrando, Ele sempre está falando conosco daquilo que devemos fazer. Então, persevere, assim como Caleb perseverou e conquistou, né, aquela terra, porque ele perseverou, ele andou com Deus, ele acreditou. E Deus, ele tem muitas coisas para dar para você nessa caminhada. Você só vai ganhar. Você pode dizer, mas eu perdi isso, eu perdi aquilo, mas diante do que Deus tem para você, isso aí, essas coisas aí são nada. Tem um versículo aqui que eu quero ler para você, para a gente finalizar. Efésios 3. Deus é maravilhoso. Efésios 3, 20. Você pode estar lendo aí. Efésios 3, 20 diz assim: vou ler o 19 e 20. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus fará por nós não somente mais do que pedimos e desejamos em oração, como também mais do que a nossa imaginação possa alcançar. Esta promessa é condicionada ao grau da presença, poder e graça do Espírito Santo em nossa vida. Então, Ele faz infinitamente mais. Infinitamente mais do que pedimos em oração, do que nós pensamos. Então, você só vai ganhar, tenha certeza. Andar com Deus, perseverar em seguir ao Senhor, você só ganha. E outra coisa, os seus descendentes também. A minha mãe, ela decidiu. Minha mãe não teve uma história da sua juventude, da sua adolescência, sua juventude ali andando com Deus. Mas eu lembro que quando eu nasci, ela fala, né, que quando eu nasci, ela decidiu seguir a Jesus e nós ganhamos com isso. E os meus filhos, e os filhos dos meus filhos, né, receberão tudo através do que minha mãe fez. Eles receberão tudo que o Senhor tem para nos dar por causa de uma decisão da minha mãe. E a gente vai conversando e vai vindo mais coisas. E eu só quero dizer para você, você ganha, os seus filhos ganharão, os seus netos ganharão. E o nome do Senhor vai sendo glorificado. Vale a pena perseverar em seguir a Deus. Vale a pena ser fiel e obedecer a esse Deus. Fica com essa palavra hoje. Ele faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Porque Ele é maravilhoso. Ele não nos deve nada. Mas pela sua misericórdia que nós estamos aqui. Fica com essa palavra, compartilha esse vídeo, pode contar um testemunho aí, eu vou gostar muito de ler. E também me inspira para fazer outros vídeos, né? Eu tô com um vídeo aí pendente, pelo comentário que eu vi, me deu a ideia de fazer o vídeo e vamos caminhando aí, o nome do Senhor vai sendo glorificado. Que Deus te abençoe nesse dia.
Um certo homem construiu a sua casa na areia. Logo a chuva e o vento a destruiu. Mas o que construiu na rocha firmada sempre estará. Haja o que houver, a sua casa não vai abalar. Minha casa não está edificada na areia. Minha casa está edificada em Ti, Senhor Jesus, rocha inabalável. Nada poderá nos destruir se estivermos em Ti.